Graça e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Mais uma edição do programa História de Superação. Tem sido uma bênção poder caminhar com vocês. Tem sido uma bênção poder entrevistar muitas pessoas que têm trazido relatos edificantes para a vida de cada um de nós. Nós somos o Ministério Celebrando a Vida da Primeira Igreja Batista de Irajá. E hoje nós temos aqui conosco a irmã Monique, que é uma obreira do nosso ministério, uma líder. Monique, você pode se apresentar, por favor, querida? Sim. Olá, eu sou Monique, filha amada do Senhor, já recuperada na área da mentira e na área do perdão, e ainda em processo de recuperação na área da codependência, na área da baixa autoestima e procrastinação também. Maravilha. Monique, muito bom poder receber você aqui, tá? Você é uma bênção, seu marido, a sua família. Vocês têm enriquecido o nosso ministério. Bom, Monique, você acabou de dizer agora que você já celebra algumas recuperações na sua vida e outras está num processo. Antes da gente entrar propriamente dito naquilo que já se celebrou e que vai ser celebrado, eu queria conhecer um pouquinho da sua infância. Como é que se dá o seu processo de crescimento, seu processo familiar? Queria que você contasse um pouquinho da sua vida para nós. Sim. A minha infância ela foi uma infância, posso dizer que tranquila, né? Nós somos em 4 pessoas, pai, mãe e um irmão. A minha família sempre foi uma família bem unida. Na minha infância, assim, eu me lembro que as poucas lembranças que eu tenho de quando eu era bem mais nova, assim, de 2 anos, 3 anos, os meus pais, eles não eram cristãos. Eles se converteram quando eu tinha mais ou menos uns 2 para 3 anos. E eu me lembro que nesse período antes da conversão dos meus pais, o meu lar ele era um pouco conturbado por questões de ciúmes e por questões assim de a minha mãe ela era uma mulher muito irada, muito nervosa antes da conversão. E após o processo de conversão dos meus pais, eu tinha 2 anos para 3, o meu irmão eu tinha 2, meu irmão tinha 7, mais ou menos. E nós fomos caminhando, né, a família inteira num lar cristão. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, o meu pai ele foi separado para o ministério pastoral e nós começamos a caminhada no campo missionário. E a partir desse momento, a nossa vida foi totalmente voltada para a obra do Senhor e o nosso lar sempre unido, sempre nós 4, em todos os lugares que nós íamos. E o que eu me lembro nesse período da minha infância é que éramos uma família, assim, sempre muito unida, mas que, por sermos de uma família de missionários, sempre houve uma exigência de postura muito rígida, por questões de exemplos, né? Porque você é filho de pastor, você tem que ser exemplo. E então, assim, eu percebia que muitas vezes nós não fazíamos as mesmas coisas que todas as crianças, todos os adolescentes. Então, isso pesou um pouquinho na minha trajetória. Porque nós tivemos mais toda a família, assim, o lar sempre muito harmonioso, sempre todos envolvidos na obra. Então, o meu lar, eu poderia dizer que a minha infância e a minha adolescência foi onde a minha família realmente esteve sempre muito unida. Todos com o propósito de fazer a obra de Deus. Que bom. Então dá para perceber que a sua família é uma família que tinha muita unidade, né? Isso é um ponto positivo. Você vem de uma família sacerdotal, seu pai entendeu o chamado pastoral dele, e aí a sua infância foi boa, né? Não foi perfeita, de ninguém é, mas aonde que você percebe, Monique, esse comportamento, né? Você já celebra a recuperação na área da mentira e na área do perdão. Eu queria que você destrinchasse para a gente como é que se deu essa coisa de perdão. Se tem perdão, logicamente deveria ter peso de culpa, alguma coisa desse tipo. E por outro lado você fala da mentira. Mentira de quê? Mentira por quê? Né? Com base em que você entendeu que você estava vivendo uma mentira ou praticando uma mentira? Queria que você explicasse um pouco disso para a gente. Sim, como eu relatei a questão esse exemplo que era necessário ser dado, até por uma cobrança da própria igreja, assim, os meus pais, eles nunca foram, assim, de o tempo todo ficar impondo uma postura, porque nós sempre estávamos envolvidos, era muito natural, na verdade. Mas,
por essa exigência externa de muitas vezes ficarem, porque você é filho do pastor, você tem que dar exemplo, você não pode isso ou aquilo, eu percebi que também partia muito a questão de o controle dentro de casa para não fazermos certas coisas, por sermos cristãos. E eu percebi que essa questão da mentira, ela surgiu muito na minha fase da adolescência, e da adolescência seguiu até a minha fase adulta. Porque, justamente por não fazer as mesmas coisas que adolescentes faziam, eu acabava mentindo para os meus pais para poder fazer algo que eu queria fazer. Onde eu poderia tentar, conversar e pedir autorização para aquilo. Mas eu acabava achando que sempre ia receber um não e acabava mentindo e fazia as coisas escondidas, a ponto dessa mentira acabar virando para mim uma verdade. Eu mentia tanto que eu começava a acreditar nas minhas próprias mentiras. E como assim, eu falo que a minha mãe é uma mulher de Deus, assim, que Deus fala muito com ela. E eu me lembro, né, de um relato, na verdade esse dia foi engraçado. Eu nunca tinha faltado aula, matado aula. E nessa época eu estava até com um namorado, que para os meus pais não era um namorado, eu estava conhecendo, porque ele também era da igreja. Então, assim, meu pai dizia, você não está namorando, você só tem 14 para 15 anos, você está conhecendo. E eu resolvi que eu queria encontrar com ele no dia da escola, e eu nunca tinha feito isso. Então, eu fui, matei aula. E nesse dia, a minha mãe foi na escola. Ela disse que sentiu o desejo no coração de ir na escola saber como eu estava. E a gente sabe que isso não é coincidência, né? Porque eu falo que Deus fala muito com a minha mãe. E nesse dia, foi um dia muito vergonhoso para mim, porque eu cheguei em casa e, como se nada tivesse acontecido, e minha mãe perguntou como tinha sido as aulas. Como é que foi a aula hoje? Teve aula de quê? Como é que foi? E eu comecei a falar coisas e a aula foi maravilhosa, fiz isso, aquilo. Ela falou, você é uma mentirosa. Você não estava na escola. Nesse dia eu senti uma vergonha muito grande e foi quando eu comecei a perceber que a mentira estava fazendo sentido na vida. E fiquei com muita vergonha. Só que eu não soube, eu apenas percebi, mas não reconheci e busquei uma mudança. E eu continuei com esses maus hábitos, né, com esse mau hábito da mentira, e fui levando ao ponto de a minha mãe chegar para mim e falar que ela não acreditava mais em mim, porque eu mentia muito. Eu fui levando isso até o período da faculdade, e na época da faculdade eu tinha passado no vestibular para a federal, só que não era um curso que eu gostaria. Então eu pedi ao meu pai, pai, eu posso fazer uma faculdade particular no curso que realmente quero? E qualquer coisa eu depois vou para a federal. E ele confiou em mim e falou, não vai, porque eu era nova, eu tinha 17 para 18 anos. E quando eu comecei na faculdade, eu já não tinha mais esse namorado e eu comecei a mentir por de namorados. E os meus pais mais uma vez descobriram. E foi nesse período que meu pai falou, você não merece confiança, você não vai ficar mais na faculdade, e se você quiser estudar, você vai estudar para fazer uma federal, porque eu não vou mais pagar a faculdade para você. E eu me dediquei novamente, passei no curso que eu queria, na federal, e nesse período meu pai falou, mas você ainda está de castigo, você pode ter 18 anos, mas você está na minha casa. Então, você vai para a faculdade, eu vou te levar e eu vou te buscar até o seu período de castigo acabar. E isso foi continuando a questão da mentira até a minha fase adulta. Monique, você fala da mentira no seu testemunho, né? Você já celebra a recuperação nessa área, além do perdão, né? Então, dentro da área da mentira, quais foram os grandes prejuízos? Hoje, você como adulta, você consegue processar melhor o que aconteceu com você? Quais foram, no plural, né, os grandes prejuízos que você acumulou naquela época? Não sei se respinga na sua vida ainda hoje, ou se já é algo totalmente superado, mas se você parasse para pensar, o que isso te acarretou? A minha pergunta é muito óbvia, lógico, porque tem muita gente que vive também numa mentira. A pessoa vive tanto na sua mentira que ela faz da sua mentira a sua verdade.
E aí eu queria que você dissesse qual foi o prejuízo que você acumulou ao longo da vida para que a gente possa entrar na área do perdão, né? O porquê que você celebra a questão do perdão. Então, eu queria saber primeiro, qual foi o grande prejuízo que você acumulou? Então, acho que o maior prejuízo foi a perda da confiança dos meus pais em relação a mim. Isso foi um prejuízo que me entristecia muito. E por ser cristã, né, e atuante na obra, eu percebi que chegou um momento da minha vida onde eu tinha vergonha de orar e pedir para Deus perdão, porque eu sabia que ia fazer de novo. Porque não existia um arrependimento genuíno. E então a maior, assim, acho que o que mais me machucou foi perder a consequência, perder a confiança, os meus pais perderem a confiança em mim. E o perdão, ele entra exatamente nesse processo, porque eu percebi que eu não tinha dificuldade para perdoar as pessoas, porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não consigo, graças a Deus, guardar mágoas de ninguém, de ficar remoendo coisas. Graças a Deus, isso eu não tenho. Então, eu sempre achava que eu era uma pessoa perdoadora, mas, na verdade, eu não conseguia me perdoar por causa disso. E, automaticamente, eu sentia vergonha de poder falar sobre isso como eu estou falando hoje. Eu não conseguia abrir isso para ninguém. Então, eu vivia guardando tudo para mim. Muitas coisas eu não abria para os meus pais. Eu vou até hoje falar sobre situações que eles também... Tem coisas que eles vão ouvir agora também. E, assim, o perdão realmente na minha vida, eu precisava reconhecer o sacrifício de Jesus na minha vida. E reconhecer o amor de Jesus de verdade e que ele havia me perdoado. Então, o perdão, ele chega na minha vida dessa forma, onde eu precisava reconhecer o sacrifício de Jesus na minha vida, o perdão dele, o esquecimento que aconteceu, porque ele joga no mar do esquecimento e não lembra mais disso, e poder falar abertamente sobre isso, porque quando nós tiramos das trevas e lançamos para a luz tudo o que nos causa algum dano ou que possa ter sido vergonhoso, mas que Jesus, pelo sangue dele, ele verteu e nos salvou, o inimigo, o diabo, ele já não pode mais me acusar em relação a isso, porque isso agora para ele, a Monique, ele não vai mais perturbar e nem vai ficar, porque tudo o que foi feito foi pelo sacrifício de Jesus na cruz. E falar sobre isso hoje é mais uma vitória, porque eu sei que vidas podem ser alcançadas através do testemunho, da mudança que Deus fez na minha vida. E eu não falava sobre isso exatamente por ser filha de pastor, por ser atuante na obra, e sentia vergonha, porque, poxa, o que os meus pais vão achar? Eu vou prejudicar o ministério do meu pai. Então, eu ficava com esse peso, essa culpa, que hoje eu não carrego mais. Hoje, eu entendi verdadeiramente o perdão de Deus na minha vida e eu pude me perdoar e entender que hoje eu sou livre. Que bom. Então, parece que o auto-perdão na sua vida de fato aconteceu, né? A gente costuma dizer que quando a gente carrega um peso de culpa, a tendência é que a gente queira se punir também, né? Que a culpa gera punição. A gente quer se punir achando que pela punição nós vamos alcançar o perdão. Lendo o seu testemunho, você fala que, eu não sei se tem a ver, né, com a mentira, mas você se afasta do evangelho. Não falo só da igreja em si, do templo, né? Mas teve um período de afastamento na sua vida. Eu não sei se isso de alguma forma acentuou um pouco mais essa culpa, esse peso em cima de você. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, houve um período da minha vida onde eu estive distante de Deus. Eu não me refiro à igreja, templo, eu me refiro realmente distante de Deus. Foi o período de 2013 ao período de 2016, onde eu abri a boca para falar que eu era cristã, mas eu não tinha atitudes cristãs. Foi um período onde eu passei a morar sozinha. Eu mudei para a cidade de Recife e resolvi viver a minha independência. E os meus pais moravam
a mais ou menos 80 quilômetros de distância. Eles moravam no interior de Pernambuco e eu morava em Recife. E nesse período foi um período onde eu busquei a minha independência a todo custo, e eu comecei a me envolver com amizades, eu comecei a frequentar ambientes onde eram ambientes que seriam bons para mim. Eu nunca havia consumido álcool, eu comecei a ingerir álcool, era uma coisa que eu falava que eu nunca ia usar, que eu não gosto disso, e quando eu percebi, eu estava bebendo, até que chegou um dia onde houve a questão da embriaguez, porque como eu não tinha o hábito de beber, então houve isso, porque não foi nem um consumo exagerado, porque eu não tinha o hábito, então do pouco que eu bebi, eu cheguei a esse estado. E isso ficou durando na minha vida por esses quase 3 anos. E onde entra a culpa? Eu nunca falei sobre isso abertamente com as pessoas. E para os meus pais, eu também não abria sobre isso. E eu me lembro o dia, quando foi que comecei a perceber que eu precisava de mudança em relação a isso. Foi um dia onde eu fui convidada para o aniversário de uma amiga, e esse aniversário seria em uma boate. E eu tinha 30 anos e eu nunca tinha ido numa boate na minha vida. E eu falei, ela me convidou, eu vou, consideração a minha amiga. E nesse dia, eu já com 30 anos, eu morava sozinha, a minha mãe sempre me liga antes de dormir, da boa noite, a gente sempre se fala, né? E nesse dia, minha mãe me ligou e eu fingi que ia dormir, desliguei o telefone e fui pra festa, coisa de adolescente. E quando foi no dia seguinte, eu passei a noite nessa festa, era numa boate, e no dia seguinte meu pai me ligou desesperado, falou, Monique, o que aconteceu? Onde você estava? Eu disse, eu estava em casa, estava dormindo. Ele falou, essa noite eu passei sonhando com você e você estava num lugar muito escuro, era uma fumaça, um lugar muito, muito pesado. E eu acordei no meio do sono, assustada, orei por você e voltei a dormir. E isso nunca aconteceu. Quando eu voltei a dormir, o sonho continuou de onde tinha parado. E eu percebi que se eu voltasse a dormir novamente, você iria morrer. Então eu passei a noite orando por você. Então, assim, naquele dia, foi o dia onde eu percebi que eu precisava retomar. Só que eu acabei passando por vários processos que hoje eu entendo que foi permissão de Deus, porque eu fui adoecendo, eu tive um problema que eu quebrei a perna, depois eu tive um problema onde eu tive uma conjuntivite que eu quase fiquei cega. E nesse período, uma grande amiga, que ela é minha amiga até hoje, ela não é cristã, que eu falei até para ela essa semana, você não é ainda, eu falei para ela. E ela foi na minha casa me visitar e ela falou para mim assim, Monique, você está pagando um preço muito alto pela sua independência. Você não percebeu o que Deus está querendo de você? Você parou de andar, você parou de enxergar, para você sair desse celular, que esse celular não está te fazendo bem. E é o momento de você parar tudo. E nesse período os meus pais estavam aqui no Rio de Janeiro. Isso foi em 2016. Mais ou menos meados do ano de 2016. E ela falou assim, você está pagando um preço muito alto. E foi ali que eu percebi que Deus estava falando comigo. E foi ali que eu reconheci que eu precisaria mudar. E em uma semana eu vendi todos os meus móveis, vendi o carro que eu tinha, pedi desligamento da empresa que eu trabalhava. E em uma semana eu estava aqui no Rio de Janeiro, porque eu entendi que Deus queria que eu estivesse aqui. Que não era a minha vontade, mas que era a vontade dele, porque se eu estivesse ali como meu pai sonhou, eu iria morrer. E não seria apenas uma morte espiritual, porque Deus ele foi muito específico comigo quando ele me falou que seria a última oportunidade que ele estaria me dando. E eu vim para o Rio de Janeiro e aqui Deus começou
esse processo de cura na minha vida, mas mesmo assim eu ainda tinha vergonha de falar sobre isso, porque como é que eu vou abrir para todo mundo o que eu fiz? Isso é muito feio. Poxa, isso é vergonhoso para minha família. Então eu acabava ocultando isso. Eu entendia que Deus tinha me conduzido para cá, mas eu ainda não tinha entendido o perdão de Deus na minha vida. Entendi. E diante de tudo isso, Monique, que você vivenciou, aonde que o Celebrando entra na sua vida? A gente percebe que o Celebrando a Vida foi uma ferramenta maravilhosa, bem pontual. Como é que você conhece o Celebrando e qual a importância do Celebrando no seu processo de recuperação na área da mentira e na área do perdão? Eu vou para o Rio de Janeiro, né? Fui muito bem cuidada por meus pais, tanto fisicamente, né, com estar no seio familiar, como também espiritualmente. Nesse período eu fui retomando, meu pai estava no Rio também, ele tinha retornado por um trabalho missionário aqui, e eu fui aos poucos voltando a fazer aquilo que o Senhor sempre designou para que eu fizesse, esse louvor. E chegou um momento em que Deus, mais uma vez, pediu para que ele retornasse para o Nordeste. E eu fiquei aqui, e foi no período em que eu e Moisés casamos. Deus fez algo assim maravilhoso, como tem feito nas nossas vidas. E quando meu pai foi embora, vamos dizer que eu fiquei sem uma igreja fixa para ir. E foi quando nós conhecemos a primeira igreja batista de Irajá, porque o Moisés trabalhava aqui em Irajá. E nós fomos conhecer a igreja, nós já estávamos na igreja frequentando há alguns meses, nos tornamos membros, começamos a participar do PGM e mesmo assim eu ainda continuava com aquela situação de vergonha de falar. E no PGM que eu fazia parte, quem fazia parte era a Sara e o Adriano. E lá eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a questão do Celebrando a Vida, porque em muitos momentos das nossas conversas, a Sara sempre me falava sobre o Celebrando a Vida. Então, quando foi em 2018, eu fui para o Celebrando, na metade de 2018, mas não concluí o ciclo. E eu falei ao Senhor, 2019 vai ser o meu ano de mudança, porque eu preciso. E aí, quando eu cheguei, começamos o período de 2019, através do Celebrando, eu pude perceber que realmente o falar cura. Eu precisava falar. Então, Celebrando na minha vida, ele foi um divisor de águas. Foi um lugar onde, através de cada lição, de cada passo, eu pude perceber o trabalhar de Deus na minha vida. E quando chegou na lição sobre o perdão, foi exatamente aí que eu percebi que eu precisava me perdoar e entender o amor de Deus. E ali foi quando começou todo o processo e eu me tornei a maior divulgadora do Celebrando a Vida em qualquer lugar que eu vou, porque realmente o Senhor, ele fez uma obra maravilhosa. Então, no Celebrando, eu pude realmente entender a importância de um grupo de irmãos, de amigos, um grupo de apoio, a importância de ouvir, porque através dos momentos de partilha, eu também pude identificar outras áreas que eu realmente precisaria de recuperação. E nos momentos de partilhar, saber que eu tenho um grupo que está ali junto comigo e que são pessoas imperfeitas assim como eu. Que eu até falo para todas as pessoas que seria maravilhoso que todo aquele irmão que chegasse no nosso corpo esteja se reconciliando com o Senhor, seja um novo convertido, ele pudesse fazer parte do Celebrando a Vida, porque a probabilidade dele se decepcionar, ela vai diminuir, que ele vai entender que o corpo de Cristo, ele só funciona, a igreja só funciona, porque o nosso Deus é misericordioso, porque todos nós somos imperfeitos, e ele faz apesar de nós. Então, assim, o Celebrando, ele foi
realmente alguma área, tem sido, né? Porque ainda tem uma caminhada pela frente. É um processo. Monique, pergunta que eu vou fazer para você, costumeiramente eu faço, eu entendo que é importante. Nós dizemos lá no Celebrando que nós vivemos um dia de cada vez, e como eu costumo dizer, isso não é um jargão, muito pelo contrário, isso é um estilo de vida. O que seria para você viver um dia de cada vez? Viver um dia de cada vez é fazer o que a palavra de Deus diz, que a gente tem que lançar nossa ansiedade no Senhor. Entender que viver um dia de cada vez é saber que o dia que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. E eu preciso me alegrar e me regozijar nele. E eu preciso viver esse dia com tudo que o Senhor tem preparado para mim. E entender também que se nesse dia eu não fui capaz de me superar em algo, Deus me dá a oportunidade de mais um dia para que eu possa buscar, fazer aquilo, alcançar toda a boa obra que Ele tem preparado para minha vida. Que bom, coisa boa, Monique. Fico muito feliz pela sua história. A sua história, de fato, é uma história de superação. Quero dizer para você que nos assiste agora, nós temos outros episódios. Então, você pode acessar a página da Igreja de Irajá, no YouTube, Igreja de Irajá 2. Nós temos também as redes sociais do Celebrando a Vida, celebrandoavida.oficial. Então, você pode acessar lá no Facebook e você pode acessar também no Instagram, tá bom? Instagram e Facebook. É a nossa rede social. Eu vou pedir que você curta o nosso vídeo, que você dê um like no nosso vídeo, que você divulgue o nosso vídeo. Se tem abençoado a sua vida, cada relato, cada testemunho, que você possa compartilhar. Eu acredito que aquilo que faz bem para a sua vida precisa fazer bem para a vida de outras pessoas. Então, não guarde para você. Compartilhe esse testemunho. Monique, muito obrigado pela sua vida, tá? Queria que você se despedisse aqui do nosso povo, que a gente já está terminando o nosso programa. Que pena, né? Mas já estamos terminando. Primeiro, muito obrigada por me ouvir. Obrigado pela sua partilha. E para você que está nos assistindo, de onde você estiver, que você possa procurar um local para você encontrar pessoas como eu encontrei, para poder realmente ser curado. Procurar um grupo, sejam celebrando a vida, celebrando a recuperação, celebrando a restauração, porque você vai celebrar de fato a vida abundante que o Senhor tem para nós. Amém, que bom. Você falou uma coisa importante, se você não pode estar conosco em Irajá, Rua Toropaço 47, Irajá, Rio de Janeiro, que você procure um Celebrando a Vida, celebrando a recuperação, ou celebrando a restauração, numa igreja próxima da sua casa. É importante que você caminhe em comunidade, que você abra seu coração e coloque para fora esses sentimentos aí represáveis no coração, antes que esse dia se rompa. Então está na hora de você buscar a sua cura. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa História de Superação, todas as segundas-feiras, 19h30, aqui nesse canal da Igreja de Irajá. Por enquanto, nós estamos ainda na quarentena, por conta dessa pandemia. Assim que passar por esse período, nós retornaremos com as nossas reuniões presenciais. E seria um prazer poder receber você toda segunda-feira, 19h30, na Rua Passo 47, na primeira Igreja Batista de Irajá. Deus abençoe sua vida, beijo no seu coração, curta, compartilhe, divulgue o nosso vídeo, estamos juntos. Eu espero que o relato de hoje tenha tocado no seu coração de forma profunda. Monique, muito obrigado, Deus te abençoe, um abraço do Moisés, seu maridão, e que você tenha uma semana abençoadora na presença do Pai. Estamos terminando por aqui, um abraço para vocês, até semana que vem, se Deus assim permitir. Um abraço.